Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de quarta-feira que nós chamamos esse dia de atendimento fraterno, atendimento espiritual, e onde nós acreditamos que a espiritualidade está aqui conosco e já conhecendo a cada um de nós e as nossas necessidades, fazendo, portanto, o nosso tratamento. Eu vou fazer aqui a leitura de uma mensagem do livro Coragem, psicografia de Chico Xavier, por espíritos diversos. Essa daqui é de Meimei. Nunca sem esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem, e encontrarás Deus no imo do próprio Espírito a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio, no auxílio ao próximo. E surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Com essa mensagem, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. E aí nós pedimos a todos que busquem fechar os olhos, tentando desligar-se da correria do dia a dia, conectando-se nesse instante com Deus, nosso Pai, acerenando a nossa mente, o nosso coração, que através da respiração pausada, nós possamos então orar. Querido Deus, querido amigo Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, buscando em Ti, Mestre amado, as orientações seguras, os esclarecimentos que nos consolam as angústias, as dores, as aflições. Queremos ainda, Senhor, Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos concede, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, tendo a condição de compreender mais e melhor a mensagem renovadora do Teu Evangelho de luz. Que todos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados, possamos ser atendidos em nossas necessidades. E todos aqueles ligados ao nosso pensamento também sejam amorosamente acolhidos. Te pedimos de modo especial pelo facilitador da noite, o nosso irmão Robson, para que ele nos traga uma mensagem clara, objetiva, à luz da doutrina espírita. É assim, portanto, Mestre, certos da Tua presença amorosa entre nós, que nós Te pedimos a permissão para darmos por iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje.
Que assim seja. Então, agora eu convido o Robson para nos falar sobre esse tema, como superar o luto. A morte não existe. Obrigado. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus, nesse momento, possa nos trazer a sua alegria, a sua paz, a sua misericórdia sobre todos nós. E sejam bem-vindos aqueles que estão vindo aqui na casa pela primeira vez, né? E boa noite também aos que estão assistindo de casa via internet. A temática que foi proposta para a noite de hoje é uma temática em que, para nós ainda, para muitos de nós ainda, é um tema um pouco ainda pesado. Porque colocamos a morte, muitos de nós colocamos como um tabu, como algo que tememos, como algo que não queremos para a nossa vida. Nós passamos, desde o início do nosso nascimento, até essa fase em que todos nós iremos passar, que é o fenômeno da morte, se preparando para a vida. Mas nós não nos preparamos para a morte. Então nascemos, nos desenvolvemos, nos intelectualizamos para a vida. Mas quando vamos falar sobre a morte, nós costumamos não desejá-la que aconteça. Nem para nós, nem para os nossos entes queridos. Mas nós vamos hoje, na noite de hoje, de forma didática, compreender mais sobre este fenômeno, à luz da doutrina espírita. Então, como a própria temática já fala, já traz uma afirmação: a morte não existe. Ela é apenas uma passagem que vai dar continuidade à vida. Então vamos recordar de uma mensagem do nosso Mestre Jesus, quando ele diz: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então veja que Jesus mostrou para nós justamente esta afirmativa de que a morte não existe, porque ele venceu a morte. Após a sua crucificação, no terceiro dia, ele retorna para nós, mostrando que a morte não existe. E dando continuidade, lá em João, no capítulo 3, dos versículos de 3 a 7, Jesus diz: em verdade vos digo, se o homem não renascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Então esta frase nós vamos encontrar no diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu que vivia todo o tempo ao lado de Jesus nas suas pregações. Em certo momento, ele encontra Jesus sentado e chega próximo de Jesus e diz assim: mestre, sabemos que tu vem de Deus, mas como é que eu faço para encontrar o reino dos céus? E Jesus olha para Nicodemos e diz: tu és mestre, tu és doutor e não sabe dessas coisas? É necessário que nascemos de novo. E Nicodemos, na sua idade de mais ou menos 70 anos, olha para Jesus e diz assim: mas como, mestre, que eu vou, na minha idade, adentrar o ventre de minha mãe? Ele não compreendia o ensinamento do Cristo quando ele diz: em verdade te digo, se o homem não renascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne, é matéria. O que nasce do espírito, é essência. Não vos admireis do que vos digo, pois é necessário
nascerdes de novo. E nós estamos nesse ciclo de renascimentos. Nascemos, nos desenvolvemos, nos intelectualizamos e morremos. Faz parte do progresso. E nós renasceremos novamente. Porque a morte é a continuidade da vida no outro plano maior. Saindo deste plano terreno, ainda necessário para o espírito, quando ele adentra o corpo físico. O corpo físico será a ferramenta do espírito para o seu progresso. Até que ele não haja mais a necessidade de retornar para este corpo. Mas para isso o espírito tem que progredir trabalhando e aprendendo as virtudes necessárias para que ele não precise mais passar pelas suas provas e pelas suas expiações. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a morte é uma simples mudança de estado, a destituição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento. Então o corpo perece, o corpo perecerá. Essa é a única certeza que nós podemos dizer quando nós falamos popularmente que a morte é a única certeza que nós temos, porque todos nós iremos morrer em carne, mas viveremos em espírito. É somente uma condição temporária, é uma destruição da forma frágil, que é o corpo. Então todos nós, quando voltamos no fenômeno da reencarnação, nós vamos ter um período X de existência no corpo físico, que pode ser através do merecimento prolongado ou através dos nossos comprometimentos, elas possam ser reduzidas. E é isso que nós vamos compreender nessa noite. Para além da capa, abre-se uma nova fase de existência. Então, abre-se uma nova fase de experimentações. Então, nós somos espíritos eternos, vivendo experiências no corpo físico. Então, eu estou vivendo experiência enquanto Robson Martins. Mas já vivi experiências como Maria, como Fernando, como João, como Joana, como Filomena, etc. Já tive vários avatares físicos. Hoje, estou passando a experiência no corpo do Robson. Amanhã, quem sabe, estarei passando uma experiência no corpo de uma outra Maria, de um outro João, de um José. São experimentações que eu vou utilizar para o meu progresso espiritual. Então, aí, a reencarnação é a misericórdia divina. É o benefício que ele dá para o espírito ao arrependimento, para que ele possa aparar suas arestas e continuar a sua jornada rumo à sua felicidade. Sair da condição de imperfeição para uma nova condição, que é a condição de espírito puro, a qual todos nós estamos destinados. O espírito, debaixo da sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Acha-se no estado mental os frutos da existência que findou. Então, é uma preparação que nós estamos passando para novas oportunidades existenciais. Por isso que a doutrina espírita fala que o momento é agora, o momento é já, de buscarmos compreender as coisas de Deus para que possamos nos elevar nos mais altos graus da evolução humana, do espírito. Toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até ali latente em nós.
Então nós somos o quê? Nós somos um espírito que tem um corpo ou um corpo que tem espírito? Nós somos um espírito que tem um corpo. E esse corpo é temporário, perecível, matéria bruta, que vai perecer com o tempo. E o espírito é o quê? É essência. Ele continuará na sua jornada, terá novas experimentações. Mas com que fim? Para quê? Para que eu preciso estar no corpo físico? Para que eu preciso ter essas rodas de reencarnações? Para que eu vou ter essas várias existências dentro deste corpo? Para o meu progresso. Em uma encarnação apenas, eu não consigo atingir a minha realidade, a minha felicidade real. Em uma encarnação só, em uma existência só, eu não consigo aparar todos os erros cometidos do passado. Em uma existência só, eu não vou conseguir agariar todas as virtudes necessárias para que eu me torne um espírito puro. Então, por isso, a necessidade deste retorno. Então, quando Jesus fala a Nicodemos que é necessário que se nasça novamente, é justamente essa oportunidade dessa roda reencarnatória que o espírito vai ter para o seu progresso. Depois de certo tempo, ele fala, toda morte é um parto, um renascimento, é a manifestação de uma vida até ali latente em nós. Vida invisível na terra, que vai reunir-se à vida invisível no espaço. Então nós estamos no corpo físico visível, palpável. Mas a nossa essência, ela é invisível. Ela está aqui, do nosso lado, né? Nós nunca estamos sós. Estamos numa condição de alma, encarnado. Espírito encarnado, espírito no corpo. E à medida em que eu passo pelo fenômeno da morte, eu volto à minha essência, me torno o espírito propriamente dito. E aí continuo a minha jornada. Depois de certo tempo de perturbação, tornamos encontrar-nos, além do túmulo, na plenitude de nossas faculdades e da nossa consciência. Então veja, se a doutrina espírita fala que a morte não existe, que estamos numa condição temporária no corpo físico, que após o fenômeno da morte, retornaremos ao plano espiritual. Então, é óbvio que nós vamos nos encontrar nesses planos. Kardec, quando se encontra pela primeira vez com o fenômeno das mesas girantes, esse fenômeno consistia em quê? Um efeito físico, lá na França, em Lyon, em que pessoas sentavam em volta de uma mesa de madeira, colocavam suas mãos sobre esta mesa, num determinado momento de orações, de transe, essa mesa começava a levitar e girava no seu próprio eixo. Ali foi o primeiro contato que Kardec teve com o fenômeno. E Kardec era aquela pessoa que ele não acreditava em qualquer coisa. Não era aquela pessoa que dizia assim, ó, olha, aquilo ali é real. Ele não, ele investigou o fenômeno. Ele procurou estudar o que provocava aquele fenômeno. Ora, uma mesa pesada, de madeira maciça, como é que ela vai flutuar, infringindo uma lei da física? Algo tinha por trás que produzia aquele fenômeno. E Kardec, quieto, como cientista que era, pedagogo e cientista, ele foi pesquisar o fenômeno. E a pergunta que ele faz àquela mesa, porque eram reuniões frívolas, em que se fazia perguntas para a mesa e a mesa batia com o pé no chão, para responder sim, e batia 2 vezes com o pé por não. Ah, eu vou casar com alguém? A mesa, pam, respondia sim, batia uma vez. Aí se batesse 2 vezes, estava dando não. Então, algo de inteligente tinha por trás daquele fenômeno. Como é que uma mesa vai responder perguntas? Afirmando ou negando? E aí Kardec, na sua investigação, no seu estudo, na sua pesquisa, a pergunta que ele faz,
há espíritos. E a própria espiritualidade responde que são eles próprios que produzem o fenômeno. Então, a partir daí, Kardec não trabalha mais somente com a ideia da matéria, mas ele também vai trabalhar com a ideia do mundo espiritual, do mundo do espírito, dos espíritos. Aí ele diz: encontrarmos além do túmulo na plenitude das nossas faculdades e da nossa consciência, junto dos seres amados que compartilham as horas tristes ou alegres das existências terrestres. Então, os nossos entes queridos não vão deixar de estar conosco. Eles apenas passarão para uma nova etapa. Sairão no fenômeno do desencarne, da morte do corpo físico, mas continuará no plano espiritual. E o plano material e com o plano espiritual estão imbuídos um ao outro. Estão conectados um ao outro. Não estamos somente na matéria e os espíritos estão somente no mundo espiritual. Não, estamos envolvidos nos dois mundos. Então, se estamos envolvidos nos dois mundos, nós temos a facilidade da comunicabilidade com os espíritos. Vou falar um pouco mais à frente para compreendermos melhor isso. E aí Kardec veio dizer: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, é uma lei natural, é uma lei de Deus. Não é nada inventado pela doutrina espírita. Não foi Kardec que inventou. É uma lei de Deus. A lei do renascimento é uma lei de Deus. E na Bíblia, até o ano de mais ou menos 300 e pouco depois de Cristo, falava-se de reencarnação. A própria Bíblia falava da reencarnação. Aí depois do auxílio de um Papa, tiraram da Bíblia, falaram sobre a reencarnação, dizendo que a reencarnação não existia. Mas essa história aí é para uma nova palestra, né? Então vamos continuar. E aí Kardec pergunta na questão 134A, o que era a alma antes de unir o corpo? O que era a alma antes de se unir o corpo? E aí a espiritualidade responde a Kardec: espírito. E agora nós vamos compreender melhor o que os espíritos estavam falando para Kardec. O que nós somos? Nós somos espírito. Nós somos essência divina. Kardec pergunta à espiritualidade: como que se pode se caracterizar um espírito? Ele diz que para nós, para eles é muito grosseiro definir. Pode ser uma centelha, né? Pode ser uma massa, pode ser algo condensado, não tem uma forma própria. Aí nós somos o quê? Um espírito que temos um corpo que é sensível e inteligente. Então a inteligência está no espírito. Nós temos um corpo. E entre o espírito e o corpo, nós vamos encontrar o perispírito, que é um invólucro semimaterial que acompanha o espírito. E este corpo perispiritual, que Paulo vai dizer que é um corpo astral, ele faz a ligação do corpo do espírito com o corpo. É o corpo intermediário que faz essa ligação. Então, como é que eu me ligo ao corpo físico? Como é que o espírito se liga ao corpo físico? Através do perispírito. Esse perispírito vai acompanhar o espírito toda a sua jornada. É o nosso HD, é o nosso SSD, né? É a nossa memória das nossas experimentações enquanto espírito, de nossa jornada. Então, tudo aquilo que eu faço da minha existência, desde a criação até o infinito, está gravado dentro do perispírito. O perispírito vai ser
a armazenagem disso tudo, das nossas existências. Então, o perispírito é o agente transmissor de todas as sensações. Então, as sensações que eu tenho no meu corpo, como frio, calor, ódio, rancor, alegria, quem passa essas sensações para o meu corpo? Perispírito. Porque ele é agente transmissor das sensações. Vocês já viram que tem gente que às vezes perde uma perna, mas sente coceira na perna sem tê-la? Sente o órgão como se ele ainda existisse no corpo físico, né? Então, isso responde, né? Fala muito sobre isso, que ele que forma, condensa o nosso corpo humano, né? O corpo é o quê? Ele recebe a impressão. Então, o espírito comanda, o perispírito atua como transmissor e o corpo recebe a impressão. Então, quando nós estamos em pleno calor, na rua, no sol quente, e sente aquele arrepio, aquele frio, de repente um frio. Poxa, como é que eu estou debaixo de um sol quente e estou sentindo frio? É a sensação que o Espírito passou por você e que a sua sensibilidade, o perispírito transmitiu para o seu corpo físico. Então, a sensação do corpo está no perispírito. Então, aí nós vamos ter a união dos três elementos, formando um ser trino. Então, nós somos três em um, né? O espírito é a essência imortal, a centelha que evolui através das experiências reencarnatórias. Então, o espírito está em constante evolução. Sairei do meu corpo, Robson Martins, adentrarei outro corpo no futuro, continuarei minha evolução. Sairei desse meu corpo no futuro e vou adentrar um outro corpo no futuro mais à frente, ainda em evolução, até não haver mais a necessidade de eu retornar para o corpo físico. Mas, Robson, quando é que eu não vou ter mais essa necessidade? Quando eu me tornar um espírito sutil, não mais precisar passar por nenhuma prova e nenhuma expiação. Salvo se eu quiser voltar em missão. Então, a cada encarnação, em cada oportunidade que me é dada, eu vou evoluindo um pouquinho. Nessa encarnação eu vou trabalhar a paciência, na próxima eu vou trabalhar a bondade, na próxima eu vou trabalhar para ser justo. Eu vou agariando, né, virtudes, que são degraus para eu me tornar um espírito puro, para eu encontrar a minha felicidade. Oi? Não. O limite é você chegar na condição, né? Na verdade, nem limita. Porque, veja só, Jesus se tornou um Cristo e aceitou retornar para o corpo físico. Só que ele não passou por provas e expiações, porque não tinha mais essa necessidade, né? Então, é um espírito puro que volta em missão. Mas não existe esse limite. Se mais tarde eu me tornar um Cristo e quiser voltar à Terra para ajudar na condição de um planeta qualquer, eu vou retornar, adentrar novamente a um corpo físico. Eu me referindo a outra questão de não evoluir, digamos assim, de estagnar. Então, assim, vou ter 1000 encarnações, não progredir, então não vou mais reencarnar. Há essa limitação nesse sentido, da minha ignorância, digamos assim. Não. Ou de qualquer forma eu vou ter que se progredir. Não, o espírito sempre progride. Nós, o que acontecemos? No meio do caminho, a gente estaciona, né? Então, eu sou um espírito teimoso. Eu vim para progredir nessa encarnação, mas aí eu continuo fazendo coisas erradas. Então, eu estaciono. Outros que estão se aprimorando, avançam à frente. Mas eu estou aqui trabalhando para chegar perto dele, ou então ultrapassá-lo. Mas o espírito está em constante evolução. Isso não quer dizer que Jesus parou. Jesus também pode estar em evolução. Nós não sabemos, né? Então ele está em constante evolução. O perispírito é o corpo semimaterial, laço energético que liga o corpo físico. Então ele é responsável
pela ligação do espírito com o corpo. Então, o que acontece no nascimento? Então, é naquele momento em que o casal, né, está ali em pleno desenvolvimento sexual, e aí começa a ligação dos espermatozoides com o óvulo, né? Ali vai ser selecionado o campeão que vai chegar até o óvulo. No momento em que ele se liga ao óvulo, né? Ali começa uma ligação perispiritual. O espírito que está lá no mundo espiritual, aguardando para retornar, se liga naquele momento. E essa ligação é feita como? Ela é feita molécula a molécula, né? É como se fosse enraizado, né? Cria raiz um no outro, como se fosse raizando um ao outro. Oi. Entendi. Perguntando se essa história que o pessoal que pregou a boca por aí, que era um pouco de se isso vale. Não. Não tem esse negócio de meu corpo, minhas regras, né? Porque nós estamos sobre leis divinas. Então estamos sobre regras, né, de Deus. Então, continuando. O corpo físico é um invólucro material temporário do espírito, né? Sujeito à transformação e renovação. Então, assim como o espírito também se atualiza nos graus elevados, o corpo físico também ele vai se atualizando com o tempo. Sim. Então, essa é a missão nossa, é agariar as virtudes para que a gente possa alcançar esse patamar de felicidade proposto por Jesus. Sim. A pergunta que ele está fazendo, se o esperma que vai se encontrar com o óvulo já é predeterminado, ele já é selecionado. Mas é o... Exatamente. Mas é o perispírito que vai moldar este corpo. E junto com o DNA da mãe e do pai. Tá? Então, tudo aquilo que o espírito vai ter que passar na terra, o perispírito vai moldar naquele ser. Tá? Vamos falar porque o tempo urge, né? E passa rápido. Sim, então já sabemos o que a alma é antes de vir para a Terra, né? Então somos espíritos. Então somos um ser trino. Nós somos espíritos, temos um corpo e temos um corpo semimaterial que liga o espírito ao corpo. Né? E aí Kardec faz outra pergunta depois disso. O que sucede à alma no instante da morte? Então, no instante da morte, o que vai suceder à alma? E a espiritualidade responde a Kardec, na questão 149. Volta a ser espírito. Então, veja, a morte não existe. Nascemos, o espírito vem para o corpo. Passamos o tempo necessário dessa vivência, dessas experimentações. Morremos. Quando nós morremos, o espírito volta ao mundo espiritual. Então ele diz, volta a ser espírito, isto é, volve o mundo dos espíritos de onde se apartará momentaneamente. Exatamente. E aí a morte ela é um efeito contrário ao nascimento, né? Então no nascimento
O perispírito vai molécula a molécula, né, se conectando. Se conecta, se enraiza. A morte é o contrário. A morte vai espartar essa ligação, vai abrir essa ligação. Então aqui, André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala de vários desencarnes no livro. E um dos desencarnes muito interessante, que ele vai explicando passo a passo como é o desencarne, é a morte de Dimas. Então a morte de Dimas, ele vai mostrar, tem um vídeo no YouTube, se vocês digitarem lá, a morte de Dimas, tem mostrando essa animação de como é que é feito o desencarne, né? Então vocês percebam que o Dimas está no processo de desencarnação, deitado na cama, e toda a ligação do seu corpo, molécula por molécula, foi sendo desligado. Mas a pergunta, ele já desencarnou totalmente nessa imagem? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele ainda está ligado lá na parte cerebral, ó, aqui, ele ainda está ligado ao corpo. Ele ainda não se separou totalmente do corpo físico. Aí vem a pergunta, por que acontece isso? Quando nós estamos no velório de algum ente querido, a gente costuma conversar, falar alto, sorrir, falar mal, falar bem, né? E um cuidado nós não temos. Muitas vezes o espírito está ali, porque ele ainda não foi desligado totalmente do corpo físico. Ele ainda recebe as impressões daqueles que se encontram ali naquele momento. Isso não é uma via de regra, tá? Há espíritos que já são desligados para que ele não receba essas energias. Então, isso é uma fase chamada de fase de perturbação. Então, o espírito está ali no túmulo, ao lado do seu próprio corpo, ligado mentalmente a ele, não mais tendo nenhuma pulsação, né? Está em estado mesmo de morte, mas a sua mente está viva. E nós estamos ali ao redor. Ah, tu lembra que fulano de tal fez isso, aquilo, aquilo? Ah, ele era assim, assado, cozido. E o espírito está só ouvindo. E ele já está num estado de perturbação. Porque muitos de nós morremos e não acreditamos que morremos. Nas reuniões mediúnicas, o irmão vem da comunicação, diz, meu irmão, você está no outro plano físico, você não está mais na carne. Ele, não morri. Eu estou falando, eu estou vendo você. Como é que eu morri? Né? Então, esse é o momento, eu provoquei essa imagem justamente para falar isso para vocês. Cuidado que nós temos que ter quando nós estivermos com nossos entes queridos, aqueles que foram caros para nós no velório, no momento do seu desencarne, que muitas vezes eles estão ali do nosso lado. Eles estão recebendo as nossas impressões, as nossas orações, os nossos lamentos, né? etc. Então, continuando. Tem uma pesquisadora, ela era, né, ela não está mais conosco no plano físico. Ela nasceu em 1924, morreu em 2004. Ela é psiquiatra suíça. O nome dela é Elisabeth Kliebenhaus, né? Aliás, russa, uma psiquiatra russa. Né? E aí ela fez um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer. E ela fala que essa luto possui 5 fases. Que nós passamos por 5 fases no luto. E aí eu trouxe para vocês aqui um pouco do que fala cada fase. A primeira fase é a fase da negação, da existência do problema. É aquela fase que nós negamos que o nosso ente querido morreu. Não pode ser, não morreu, não, eu não acredito, não pode, não deve, não pode. É o tempo da negação. É a primeira fase, né? É a não aceitação de que aquilo teria de fato acontecido. Nega veemente. Eu não acredito que fulano morreu. Não, ele não morreu, não, ele está vivo, leve de volta para o hospital. Não, faz com que o médico reaviva ele. Ele não acredita. Ele cria uma negação muito grande. A segunda fase é a fase da raiva. Na fase da raiva é a fase da inconformação, que revolta-se contra a situação. É aquele momento que nós ficamos revoltados. Por que fulano foi embora? Por que Deus fez isso?
Oh, Deus é tão injusto, levou minha mãe, levou meu pai, levou meu filho, levou aquela pessoa tão boa, né? É uma fase de inaceitação do fato. Eu não nego mais, mas eu me revolto. Ele não nega a morte, mas fica revoltado por ela ter acontecido. Mas desenvolve o fenômeno da raiva diante da vida, pela circunstância que a vida projetou. Aí vem a fase da barganha. A fase da barganha é aquela fase em que você fica querendo barganhar com Deus. Ó Deus, mas se acontecer isso, eu não quero que aconteça desse jeito, não permita que ele vá. Dê mais uma chance para ele, olha, eu vou fazer as coisas direitinho, vou me tornar uma pessoa boa. Né? Deixa ele mais um pouquinho conosco, é a fase da barganha. Fantasia que a morte é algo que pode se impedir, que pode reverter-se. O indivíduo procura compensações, procura através de uma aproximação com Deus, uma forma de compensar os sentimentos que ele tem. Tá? A próxima fase é a fase pior, a depressão. A fase da depressão, ele volta ao presente com uma profunda sensação de vazio. É aquele ente querido que provia você, é aquele ente querido que era muito amado, que você era muito apegado a ele, né? Então aquele sentimento de vazio, de perda. E nós não perdemos ninguém. É quando se cai na realidade, não se consegue mais negar a realidade, tomar conta da nossa existência, a ausência do outro se faz de maneira mais real. E por último, a aceitação. Essa aqui já é a fase em que você já se conformou, né? Já está mais conformado, já está mais calmo, já está mais sereno com a morte do ente querido. Quando a nova realidade é aceita, entende que é um sentimento de superação. É o indivíduo, enfim, agasalha dentro de si a compreensão sobre todas essas coisas e a partir desse momento, há uma reflexão com relação à experiência que teve. Né? Então, não é necessariamente que todos nós vamos processar o luto dessa forma. Cada um processa o luto da sua maneira. Da maneira que você, espiritualizado ou não, vai encontrar. Né? Não quer dizer que são fases reais. Eu posso não passar por nenhuma dessas fases. Já estou tão espiritualizado que eu já vou direto para a fase da aceitação. Ou então eu vou direto para a fase da barganha. Ou então eu fico na condição da raiva. Né? Então eu vou vendo cada uma. Emmanuel, no livro A Religião dos Espíritos, ele diz assim: nenhum sofrimento na terra será talvez comparado àquele coração que debruça sobre outro coração reguelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Então, a morte de um ente querido, seja ele qual for, aquele que é mais caro a nós, não é uma fase fácil para muitos de nós. É aquela fase que a gente vai sentir falta. É aquela fase que a gente vai, pelos olhos materiais, não ver mais aquele ente querido. Não está mais do nosso lado. Né? Aí ele diz assim: vê a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no Deus indescritível. É como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então, meus irmãos, queridos irmãos, essa fase do luto, ela é uma fase em que nós colocamos em nossa mente que nós não estamos sós, que a vida continua. O espírito está progredindo. Qual é a maior vontade que o espírito tem? Vocês nem acreditam qual é a vontade que o espírito tem. É se desplugar do corpo. Não tem felicidade melhor do que sair de uma prisão. E o corpo físico é a prisão do espírito. Ele quer se sentir livre. Ele quer dar continuidade, né, ao seu progresso. Mas ele tem que passar por provas e expiações. Ele tem que passar por essas experimentações. Então se vê preso ao corpo. Né? E aí nós vamos aqui só adiantar. Eu só vou pedir mais uns minutinhos, tá? Pra gente, porque tem coisa muito boa para falar. Tá bom. 5 que passa 1 hora. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida.
A vida material não é a nossa vida. Esta vida não é a nossa. A verdadeira vida é a espiritual. A vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. Espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não passa de uma vestimenta grosseira para o espírito. Pesada. É o cárcere do espírito, que reverte temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrestre, do qual se sente feliz em se libertar. E quando o espírito, eu não estou mais sentindo dores, as dores que eu estava lá no hospital, as agulhadas que eu recebi de injeções de soro, né? Aquelas máquinas que me entubaram, hoje estou livre de tudo aquilo, não sinto mais dor, estou feliz, não sinto mais o peso do corpo físico, estou leve, estou liberto. Essa é a felicidade do espírito. Acometidos pela dor da perda, nos afligimos pensando que a morte delimitou a separação. Então, quando a gente perde alguém, a gente acha que perdeu a pessoa. Se separou. Acabou. É o fim de tudo. Não vou ver mais meu ente querido. Porém, a vida espiritual vem fazer valer a certeza que o afeto nunca se perde. Então, a gente não perde ninguém. A gente ganha um ente querido no plano espiritual. Eu, quando era mais novo, quando eu ainda era espiritado, ainda não era espírita, né? Quando algum irmão nosso que tirava a vida de alguém, que fazia alguma atrocidade, eu costumava dizer, é menos um quando a polícia matava. Eu dizia, é menos um para fazer o mal. Doce, né? Lê do engano meu. Porque é mais um no plano espiritual. É mais uma alma que Deus está agariando para dar nova oportunidade para ele se redimir. Então não é menos um, é mais um, e é mais suscetível às obsessões no plano espiritual, quando ele estiver no plano espiritual, do que aqui, enquanto encarnado. Então vamos avançar aqui um pouco, porque alguém me deu só 1 hora a mais, né? Aquele que amamos continua a se preocupar conosco. Olha que coisa boa, né? O espírito familiar, o espírito amigo, continua nos preocupando conosco e a interferir em nossas vidas, tanto quanto lhes seja permitido, assim como estão cientes de nossos sentimentos. Então eles sentem as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Então quando você processa o luto, todo o tempo chorando, se reclamando, ele sente isso no plano espiritual, ele não consegue seguir adiante, ele precisa de paz, assim também como nós precisamos, né? Então, através, sentimentos e lembranças através de nossas orações e as nossas vibrações. A possibilidade de entrar em comunicação é um bem doce consolação. Eu posso me comunicar com meu ente querido? Claro que sim. De que forma? De várias formas. Eu preciso ser médium para falar com meu pai, a minha mãe, o meu ente querido, o meu colega de trabalho que desencarnou? Não. Tem várias formas de fazer isso, vários meios de nos comunicarmos com eles. Que meios são esses? Então vamos lá, para a gente finalizar. Através da emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? O espírito, em determinados momentos de vigília do nosso corpo, ele se afasta momentaneamente do corpo físico. É o desprendimento, o desdobramento do corpo físico. E nesse desdobramento, né, eu posso falar com vários espíritos, eu posso ir num plano espiritual, eu posso caminhar. Isso, tá, se for necessário para o espírito. Tá? Não é assim a bel prazer. Hoje eu vou caminhar, eu vou lá em Nova York, vou lá na Disney. Vontade eu tenho, mas não posso fazer isso, né? Só se for uma necessidade minha. Vamos lá. Através de médiums. O que são os médiums? São intérpretes do pensamento, né, que interpreta a vontade dos espíritos como intermediário do plano físico. Intermediário entre o plano material
e o plano espiritual. Também podemos nos comunicar através de nossas preces, dos nossos pensamentos positivos, né? Meu pai já desencarnou 12 anos ou mais, 14 anos. E eu nunca recebi uma mensagem dele, sendo médium, trabalhando em reunião mediúnica. Mas nos encontramos 3 vezes em sonhos. Em 3 vezes tivemos oportunidades de nos ver, de nos conversar, de nos sentir, de nos abraçar. Então veja, a gente não perde ninguém, a gente se encontra. E através desses meios, a gente vai se comunicar com eles, vamos estar mais perto deles. Então, para finalizar, né, eu tinha mais coisas para mostrar para vocês. Reconhecer que a nossa dor é real e legítima. Se alguém dizer assim, tu não sai desse luto, todo tempo chorando, todo tempo assim, amareado, porque o pai morreu, porque a mãe morreu, porque a mãe morreu, sai desse luto. Tem que reconhecer que a minha dor é real. A dor do luto é real para todos. E legítima. Nos é permitido, Deus permite, mas a gente não pode usar esse luto à eternidade, né? É totalmente compreensível. A cristalização da dor da causa da interferência no processo de recuperação de ambos os lados. Então, se eu fico aqui chorando, triste todo o tempo, enlutado, o meu ente querido do outro lado, ele vai sentir todas as minhas energias de tristeza, de desânimo. Então, ele também não consegue ter paz. Ele também não consegue seguir adiante. Então, é necessário que nós começamos a aprender a processar esse luto para que eles possam ir adiante. Caminhos para superar o luto. Aceitação da dor e das emoções. Aceitar a dor dentro de nós. Não entrar em revolta, em negação, em negativa, né? Confiança na assistência espiritual. Ter confiança na providência divina. Ter confiança nos bons espíritos, no nosso anjo guardião, nos nossos amigos espirituais. Fortalecimento da nossa fé e da esperança. Fortalecer a nossa fé que um dia nos encontraremos, ou em sonho, ou através de uma comunicação psicografada, psicofonada, né? Ou através das nossas orações. No momento ali que eu estou vibrando pelo meu ente querido, eu tenho um certo imprint e sinto que ele está do meu lado. Prática da prece e do auxílio fraterno. A prática da prece eu vou pedir a Deus por ele, orar por aqueles que já se foram, né, os nossos entes amados. E já chegando no final, buscar o autoconhecimento, buscar compreender-se, buscar entender-se quem eu sou. Hoje nós já começamos a compreender quem somos. Somos espíritos eternos, viajantes do tempo, viajores do tempo. Possuímos um corpo que é a matéria física para o espírito, é a ferramenta de trabalho do espírito. E que a morte não existe. Cultivo do amor, cultivar o bem, buscar trabalhar no bem. Olha a felicidade lá do espírito, do outro lado. Meu filho está lá na terra trabalhando em função dos outros, está ajudando aquele que necessita, né? Então o espírito é muito feliz. E a mensagem final para a noite é a mensagem de André Luiz no livro Nosso Lar. Então André Luiz fala na capa do livro, no prefácio, que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro de ilusões. E ele diz que a existência é um ato. Ele também diz que um corpo é uma veste. Ele diz que um século é um dia. Ele também nos fala que um serviço é uma experiência. Ele nos diz que um triunfo é uma aquisição. Fala também que uma morte é um sopro renovador. E aí ele questiona para nós: quantas existências, quantos corpos,
Quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes nós necessitamos ainda. Então, meus caros amigos, espero que essa noite de hoje, essa mensagem seja um acalento para nós, para aqueles aqui que tiveram algum ente querido, que já está no plano espiritual, que seja agraciado nesse momento por essas palavras do Evangelho de Jesus, por esse amor intenso que Ele disponibiliza sobre nós, e que nós não nos iludemos, não vivemos num luto eterno. Lembremos que Jesus venceu a morte e que a morte não existe. Estamos apenas separados, momentâneos, em planos distintos, mas imbuídos no mesmo sentimento, no mesmo ideal. Muito obrigado a todos. Obrigada. Desculpe. Muito obrigada, Robson. Robson fez um excelente estudo aí para nós, um gostinho de quero mais, né? Mas fica para uma próxima oportunidade. Robson, você faz a nossa prece de encerramento, mas lembrando que domingo agora nós vamos ter o nosso festival de pizza, né? Que quem está vindo aqui no centro mais de uma vez na semana tem acompanhado que nós estamos aí imbuídos no festival de pizza em prol do encontro de jovens espíritas que vai ocorrer agora em 2026. Então, quem puder contribuir, nos procure depois do passe ou outro dia aqui na casa até sexta, que nós estamos com a venda das pizzas. Por favor. Após a prece, nós vamos ter a fluidoterapia. Pedimos que continue em silêncio. As luzes vão ser diminuídas, a claridade agora. E devagar nós vamos nos dirigirmos aqui para a fila e serão todos direcionados para a cabine de paz. Obrigado. Então, irmãos queridos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Divino, pondo em nossas mentes não a figura do Cristo ressuscitado, descendo da cruz, mas Ele abrindo a sua tumba e abrindo os braços, dizendo: estou vivo, venci a morte. Então que possamos nesse momento, imbuídos nesta luz divina, imbuídos nesse amor fraternal, que Deus nosso Pai e o nosso irmão maior Jesus coloca sobre nossas frontes essa luz de amor, de paz, de fraternidade, essa luz que nos eleva, que nos fortalece, que nos anima, que penetra em nossos corações, nos trazendo o consolo necessário, a paz de espírito, a paz que tanto buscamos. Ó Mestre Divino, quanto sofrimento nesta terra ainda passaremos, quanto corações e lágrimas ainda serão derramadas, quantas loucuras por aqueles que os véus se encontram em suas faces ainda serão escandalizadas. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, ó Deus. Pois bem dissestes que se dois ou mais estivesse em Teu nome, cá Tu estarias. Agradecidos estamos imensamente, pois bem sabemos que está conosco, levantando a Sua mão e derramando em nossos corações a Tua paz, Teu amor, a Tua luz benfeitora, atendendo o chamado
que tu fizestes. Que todos aqueles que estão sofrendo possam ir até a ti, que tu aliviaria as suas dores. Estamos nós, Senhor, diante de ti, ajoelhados em espírito, buscando que as nossas lágrimas sejam enxugadas, que a nossa luz possa brilhar, que a nossa vontade de crescimento espiritual se faça para que possamos encontrar a verdadeira felicidade, a que nos prometera. Mestre amigo, agraciados por ti, agraciados pelo teu amor, pela tua paz, queremos te dizer muito obrigado. Fique conosco, Senhor, nessa jornada, nos fortalecendo, nos intuindo para que possamos fazer deste mundo um mundo melhor para todos nós. Sê conosco, Jesus, hoje e todo sempre, que assim seja.